No TV Fisma de hoje nós viemos aqui na rua 13 de maio, número 62. O local está a poucos metros da sede da Faculdade Integrada de Santa Maria. E aqui neste casarão funciona a Clínica de Psicologia da Fisma, que a gente vai conhecer agora. Eu estou aqui com a Mariana Flores, que é coordenadora da Clínica Escola Maiêutica de Psicologia da Fisma. Tudo bem, Mariana? Tudo bem. Mariana, me diz uma coisa, a respeito da Clínica de Psicologia, ela é uma clínica de estágio obrigatório para os alunos do curso de Psicologia da Fisma. Por que essa opção da instituição? A Fisma optou, então, por fazer esse estágio obrigatório, que não é algo muito comum, né, nas clínicas e escolas, porque entende da importância dessa escuta clínica, né, de que o aluno, mesmo que ele não tenha o perfil ou que ele não vá trabalhar no futuro, né, como profissional na clínica, de que essa escuta qualificada do psicólogo ela vai ser importante em qualquer contexto. Então, um psicólogo que vai trabalhar numa empresa ou numa escola, ele vai precisar, né, fazer uma escuta, uma leitura do local, para poder então pensar estratégias de intervenções, né, e vai poder ter uma escuta diferenciada para efetuar a sua prática. Então a gente entende que essa qualificação ela vai servir nos próximos estágios e na vida profissional desse estagiário. Então a Fisma, né, entende que o estágio em clínica é obrigatório, que não é muito comum nas outras clínicas, porque acredita que é importante essa escuta qualificada do profissional ser aperfeiçoada. Então a escuta clínica ela vai além, né, do consultório. Então mesmo que o aluno não tenha perfil ou que ele não vá no futuro trabalhar com atendimento clínico, a gente entende que isso vai ser importante para ele em qualquer contexto. Então, um psicólogo que vai trabalhar numa empresa ou que vai trabalhar numa escola, essa escuta dele, que foi desenvolvida no estágio em clínica, ele vai ajudar ele, né, na vida profissional dele, enquanto fazer uma leitura do local, né, perceber quais são as dificuldades e potencialidades do local. Então, a gente entende que esse estágio, ele qualifica o aluno, independente da linha que ele vai seguir depois e da área que ele vai atuar, na sua vida profissional. Então, por isso, a importância... Sem sombra de dúvida, torna o aluno, torna o psicólogo muito mais sensível a qualquer tipo de conflito. Isso. Certo. Mariana, quantos semestres dura o curso de Psicologia na Fisma e a partir de que semestres o aluno acadêmico já está integrado aqui na clínica? São 5 anos, né, 10 semestres, e ele vem para a clínica no 7º semestre. Né? Então ele fica no 7º, no 8º e depois ele vai para outros campos de estágio. Então. Como é que funciona o estágio aqui para o aluno? Que tipo de atendimento ele presta aqui? Nós recebemos, então, na verdade, todos os públicos, né, da comunidade. Então, crianças, adolescentes, adultos, idosos, casais e famílias. Então, o aluno ele tem essa oportunidade de escolher a linha teórica que ele gosta de trabalhar. Então, durante o curso, ele vê todas as linhas teóricas, né, as principais que a gente trabalha. E ele pode, no estágio, escolher um professor da linha teórica que ele se identifica e ele passa a trabalhar, então, a partir dessa abordagem. E aí ele atende esses diferentes públicos, né, supervisionado por um professor. Dá pra gente conversar em linhas bem gerais, para quem assiste ao programa TV Fisma, a respeito dessas linhas teóricas abordadas no curso de Psicologia da Fisma e, enfim, utilizadas, desenvolvidas aqui na clínica? Nós teremos a linha da psicanálise. Né? Então, tem um perfil de atendimento, né, feito a partir dessa leitura, né, da psicanálise. Temos a cognitivo-comportamental, então professores que trabalham também com essa abordagem, a esquizoanálise, né, e a teoria gestalt terapia e a teoria sistêmica, então, que é a mais voltada para atendimento de casais e famílias. Que também a gente sabe que não é algo que é muito trabalhado em clínicas e escolas, mas a Fisma desenvolveu então um currículo voltado também para que possa se possibilitar aos alunos esses atendimentos. Então eles têm durante a graduação disciplinas então que vão abordar essa linha e tem então professores que trabalham com essa linha para que possam supervisionar. Né? E é algo bem que a gente está tentando investir cada vez mais em atendimentos de casais e famílias, por entender que é uma demanda também, né, do momento social, né, e é importante da gente oferecer. Quem precisar do auxílio da Clínica da Psicologia da Fisma precisa passar por uma triagem. Como é feita essa triagem? Bom, nós temos dentro da clínica então um projeto de triagem desenvolvido por uma professora, a professora Andressa, e nesse projeto então tem alunos que trabalham especificamente com a triagem. Então esses alunos são qualificados, né, estudam, né, para fazer esses atendimentos e a gente chama de alguns plantões de triagem, que são dias que são marcados com essas pessoas, né, elas vêm nesses determinados dias e são acolhidos por acadêmicos então de psicologia. E aí nessa primeira escuta, então, é verificado se esse paciente tem uma demanda para atendimento psicológico, né? Daqui a pouco ele tem uma outra demanda que não para psicólogo, então é orientado, encaminhado ele para outro serviço,
né? Alguns casos, né, não são indicados para clínica escola, em função de serem atendimentos mais psiquiátricos. Então, esse paciente, nesse primeiro momento, ele recebe uma orientação e, se for indicado que ele fique, né, então ele fica numa lista de espera e assim que tiver um estagiário disponível, então já vai chamar esse paciente. Bem, disseste, assim que tiver um estagiário disponível, todos os atendimentos aqui na clínica estão a cargo dos alunos estagiários com a supervisão dos professores. Como é que funciona um pouquinho essa dinâmica? A torna uma clínica diferenciada. Isso, todos, né, os atendimentos são feitos pelos acadêmicos, né, então, que são supervisionados, então eles têm supervisão toda semana por um professor, então todos os casos, né, são olhados, né, por um professor. E aí se tem esse cuidado de sigilo, então só esse professor fica sabendo dos casos, né? Então é mantido esse sigilo, mas todos os casos são acompanhados. Né? E tem as supervisoras técnicas, né, da clínica, né, as profissionais técnicas, que é eu e a professora Janaína, que somos as coordenadoras. Então, né, qualquer dificuldade também nós estamos sempre aqui para poder resolver, né, alguma situação. A demanda da clínica também hoje é bastante alta. Cerca de quantos atendimentos são realizados aqui? Nesse momento nós temos cerca de 80 pacientes sendo atendidos. Mas semestre passado nós fechamos com 100 pacientes. Então, em média, por semestre, 100 pacientes, né, são atendidos naquele semestre ali pelos alunos. E como é que é a regularidade desse atendimento? Eles visitam a clínica com que frequência? Normalmente é uma vez por semana, né? Mas isso também é conversado com o supervisor. Há casos em que os pacientes precisam vir 2 vezes por semana, né? Casos às vezes de alta, os pacientes passam a vir quinzenalmente. Então isso também fica a cargo do caso. Mas normalmente é uma vez por semana. São atendimentos individuais ou também existem atendimentos em grupos terapia? Hoje nós temos atendimentos individuais, né, tanto com criança, com, enfim, todas as modalidades, e casais e famílias. Mas nós temos um projeto, então, estamos desenvolvendo um projeto de fazer grupos, até para atender esse maior número de pacientes que estão buscando. Então, a gente está sendo desenvolvido esse projeto, né, de atender pacientes idosos, né, grupo de orientação para pais, né, grupo de adolescentes, para poder, então, dar conta dessa demanda. A estrutura física aqui da clínica de psicologia da FISMA hoje dispõe de quantas salas, enfim, que deve ser um espaço bastante amplo e adequado a essa alta demanda de atendimentos. Nós temos um total de 15 salas, né, incluindo salas de atendimento infantil, né, que são 3 salas, sala de atendimento adultos, então temos salas específicas então para atender os casais e as famílias. Temos uma sala de grupo, né, que ainda a gente não está usando, mas a gente usa para estudos, salas de reuniões, né, então fechando esse total de 15 salas. Certo. Mariana, dá para a gente conhecer um pouquinho das salas de atendimento infantil ou de outros tipos de atendimento, até para falar um pouquinho das especificidades de cada uma dessas clínicas? Certeza. Então tá, a gente vai lá. Bom, a Mariana me trouxe para uma sala cheia de brinquedos, aqui toda preparada, com muito carinho, com muita atenção, justamente para receber as crianças, né, Mariana? Isso, né? A gente tem um cuidado de fazer salas diferenciadas para atendimento infantil, né? Visto que é um público que demanda uma sala maior, né? Então tem brinquedos, tem tapete, e as diferentes abordagens teóricas vão trabalhar usando também um material lúdico. Então, brinquedos, né, para a criança desenhar, um espaço então que a criança possa ter mais mobilidade dentro da sala. Então, a gente também tem esse espaço, né, dedicado para as crianças. E qual é a importância desse material lúdico, tanto dos joguinhos, do brinquedo, do desenho, para o psicólogo, para conseguir escutar aquilo que a criança talvez não vá verbalizar, mas vai desenhar, vai brincar? Qual é a importância disso para vocês? E isso é bem interessante, né? Porque o adulto, ele tem, enfim, a gente trabalha muito a partir da fala do adulto, né? E a criança, né, por não ter as mesmas capacidades que o adulto, ela está numa fase em que ela vai precisar, então, de materiais lúdicos para poder projetar, né, as suas questões, os seus sentimentos, e a partir daí, então, o psicólogo vai trabalhar com ela. Então, é uma via de acesso, né, aos conteúdos da criança, é uma possibilidade de criar um vínculo com essa criança a partir do brinquedo. Então, assim, é fundamental, né, para um psicólogo que trabalhe com criança, o brinquedo. Né? A partir de que idade são atendidas as crianças aqui e qual é o limite de idade? Enfim, mínimo e máximo. Nós não temos, né, nenhum mínimo nem um máximo, né? Geralmente as crianças chegam em torno de 2 anos de idade, né? Mas nós não temos assim delimitado, né, um público. E idosos também, né? Qualquer idade que buscar o serviço vai ser atendido. Além de questões, enfim, de outros traumas, aqui também se faz o atendimento para crianças que tenham algum distúrbio de aprendizagem.
Sim, né? Se for passado pela triagem, foi visto que também há uma questão psíquica, né, envolvida nesse problema de aprendizagem, então a criança também fica em atendimento aqui. Mas claro que sempre se busca um diálogo com os outros profissionais, então se a criança ainda não foi encaminhada para um psicopedagogo, né, para um fonoaudiólogo, dependendo da questão, se tenta fazer então esse encaminhamento e um diálogo com esse profissional. Mas todas as questões que forem, né, psíquicas, que forem importantes para a criança ser trabalhadas aqui, então eles continuam em atendimento aqui. E como é que fica a participação no caso do atendimento para crianças, a participação da família ou a participação da escola, dependendo do encaminhamento? Fundamental, né? Tanto de um quanto de outro. Então os pais eles são recebidos, né? Sempre feito entrevistas com os pais, né? Entrevistas continuadas, dependendo da situação, se chama mais ou menos os pais, mas a participação é fundamental. E a visita na escola geralmente é feita. Então, sobretudo se há uma questão de aprendizagem ou que a criança também apresenta uma questão na escola, o aluno então pode, né, orientado pelo seu supervisor, fazer uma visita para a escola. É uma postura bem interessante porque mostra que a clínica de psicologia da FISMA não está interessada só no tratamento do paciente, mas também numa visão global, tentando incluir família, escola e outros vínculos sociais que esse sujeito tenha. A gente tenta manter o máximo possível desse vínculo, né, com os outros âmbitos que o sujeito, né, enfim, está inserido, e manter esse diálogo com a família é super importante. Além disso, Mariana, além de todas as modalidades de atendimento aqui da clínica, tu me falaste antes que existem projetos desenvolvidos por vocês. Quem mais pode me falar desses projetos? Temos a aluna, né, a Luana, que acho que ela pode falar bastante desses projetos. Então tá certo, obrigada pela conversa e a gente vai procurar então conversar com a Luana para saber sobre outros projetos desenvolvidos pela Clínica de Psicologia aqui da FISMA. A Luana é aluna do 8º semestre do curso de Psicologia e é estagiária em Clínica 2 e também participa de vários projetos desenvolvidos aqui, né, Luana? Tudo bem? Tudo bem. A clínica tem, além do projeto de triagem, o projeto de seminários clínicos e também o projeto de extensão. Os seminários clínicos, eles acontecem mensalmente, onde o acadêmico ele apresenta um caso ou algum outro tema relacionado à clínica aos demais acadêmicos de psicologia, a fim de promover um espaço de estudo, né, e conhecimento aqui da clínica e do que é atendido. Me diz a respeito da tua experiência um pouco nesses seminários. Você já está no Clínica 2, já passou por um semestre de estágio e agora está no 2º. No que esses seminários, enfim, poder partilhar o conhecimento, discutir amplamente os casos, no que isso te auxiliou? Ele não só me auxiliou, como acho que auxilia todos os acadêmicos, né, que não entraram na clínica e que estão. Pois aqueles que não entraram, eles podem perceber como que funciona a clínica, as diferentes abordagens, como que cada abordagem trabalha. E para os que estão em clínica e que estão em uma abordagem, por exemplo, eu sou da psicanálise, eu posso ver como que outras abordagens tratam e atendem as crianças ou outros adultos, por exemplo. Além disso, Luana, tem outros projetos desenvolvidos. Além de seminários, qual é o outro projeto mesmo? O projeto de extensão. Esse projeto é para os alunos que já fizeram estágio em Clínica 1 e 2. Então, esse estágio propicia que os alunos atendam essa demanda, né? E aprimorem essa escuta e essas intervenções que foram realizadas. Esse projeto de extensão é realizado aqui na clínica mesmo? Sim, com esses acadêmicos que já estão no 9º e no 10º semestre. Os formandos? Isso. De todas essas experiências, enfim, acumuladas, tanto nos seminários quanto na que vem por aí, na experiência da extensão, em tudo que tu fizeste aqui na clínica, a questão do estágio ser obrigatório, o que muda na tua formação? Esse estágio obrigatório, além de ser um diferencial das outras universidades, né, ele propicia, sim, que a gente tenha uma escuta muito mais aprimorada, mesmo que não vá trabalhar na clínica, né, para quem for para as outras áreas. É o teu caso? Não, eu pretendo ficar na clínica, mas com certeza a escuta é muito mais aprimorada e aperfeiçoada. O Diógenes está estagiando na Clínica 1 e parece mesmo que a clínica psicológica é uma grande paixão, é uma grande vocação dos acadêmicos de psicologia da FISMA. É o teu caso também, não é, Diógenes? Sim, pretendo seguir na clínica. Me diz um pouco da tua experiência na Clínica 1 aqui na FISMA. No começo, eu confesso que a ansiedade, né, bate, vamos dizer assim, né? A gente fica, eu no meu caso, fiquei um pouco ansioso, porque a gente tem toda uma teoria, né, em sala de aula,
E a prática ela é algo totalmente diferente, né? Não digo totalmente diferente, mas é uma outra experiência. É bem mais desafiador. Bem mais desafiador, né? Porque na clínica a gente vai trabalhar a escuta, a gente vai trabalhar a questão da habilidade de construir um vínculo com o paciente, e isso faz com que a gente consiga se preparar bem mais, porque imagina a gente fazer todo um curso de psicologia, não passar por uma experiência clínica, prática, e depois sair no mercado de trabalho e, né, querendo ou não, a gente acaba tendo que fazer algum trabalho clínico, né, profissionalmente. Então, isso ajuda bastante, essa experiência ajuda muito. Desde o primeiro semestre de faculdade, pensava no momento da chegada do estágio clínico? A gente, na verdade, a gente idealiza, né? Como será que deve ser a clínica, como deve ser o contato, né, com o paciente, olho no olho, ele ali na frente. Eu pensava, eu imaginava, né? Até porque eu sempre quis fazer psicologia, né? Então, a gente ficava nessa expectativa, assim, eu esperava bastante. Sim. E esse momento é um momento bem divisor de águas no curso. Realmente, na verdade, assim, muitos colegas meus, nós nos dividimos em abordagens, né, que a psicologia se divide em abordagens, a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, humanista. Então, a clínica, ela é importante porque tu escolhe a tua abordagem, né? Então, tu tem a liberdade de poder atuar, né, com a tua abordagem. Eu optei pela terapia cognitivo-comportamental, estou me identificando bastante, e isso faz com que eu já consiga projetar lá no mercado de trabalho com que abordagem eu vou trabalhar, né? A gente passa a se conhecer melhor. Bom, meu perfil é para essa abordagem, ou se não é, daí a gente descobre e passa a trocar. Então é bem interessante. Eu conversei anteriormente com a Mariana justamente a respeito disso, da escolha da linha teórica a ser seguida e das modalidades de atendimento, seja o infantil ou a terapia de casal. No teu caso, qual atendimento, qual o público que tu atendes? Isso, assim, na verdade, quando eu cheguei na clínica, eu procurei não escolher muito, porque terapia de casal eu não optei, né? Que ela é na abordagem sistêmica. Mas quando eu cheguei na clínica, eu não procurei escolher muito, entre criança, adultos e adolescentes e idosos, né? Porque quando eu for por uma clínica, penso eu assim, né, eu posso até ter a liberdade de escolher, mas eu acho que eu vou ficar mais aberto a qualquer faixa etária. Então eu procurei ter a experiência de todas as faixas etárias. Então eu atendo adultos e atendo crianças por enquanto. Na clínica, para quem assiste ao TV FISMA, poder entender um pouquinho qual é a diferença de uma terapia cognitiva e de uma psicanálise, dessas linhas teóricas, quais são os principais pontos que podem diferenciá-la, e nos casos, como pensar tal caso, o caso deste paciente, se aplica melhor a terapia cognitiva ou se aplica melhor a psicanálise, como é que se faz essa separação? Assim, a gente tem uma lista, né, de espera. Então, a gente sempre dá prioridade para aqueles que estão na fila, como a gente diz, né? Então, quando eu cheguei aqui, foi me passada essa lista e, por uma questão de justiça, né, eu acabei pegando o próximo da fila com a minha abordagem da terapia cognitivo-comportamental e adaptei a minha abordagem à demanda do paciente. Essa diferença da terapia, e acontece isso com os outros colegas também. Ou seja, é possível adequar aquilo que o paciente te traz. Isso nos exige essa habilidade, né? De a gente adaptar a nossa abordagem com a demanda do paciente. Além disso, tu me falaste que, embora queira seguir a clínica na tua vida profissional, que essa escuta toda, que também foi uma fala recorrente da Luana e da própria Mariana, de que isso também é útil em outros espaços que o psicólogo formado venha se colocar no mercado de trabalho, seja numa empresa, ou enfim, em outras demandas. Consegue enxergar isso também? Meu foco, a princípio, no momento, eu quero trabalhar na área do trânsito, né? Então, e a TCC, que é a minha abordagem, ela se encaixa perfeitamente na questão do trânsito. Então, se utilizar de um consultório para receber pacientes que têm dificuldade de dirigir, que têm fobia, né? Então, eu vou precisar muito disso. E eu acredito que na
nas empresas também, né, trabalhar como psicólogo organizacional, aconteça que ele necessite fazer um trabalho clínico. Já não penso, já na escola já é diferente, né, apesar que ainda, né, se utilize a clínica nas escolas, que como a gente estuda, a gente aprende a clínica, não é o ideal aplicar a clínica nas escolas. Mas em outros setores, querendo ou não, de uma certa forma, vai exigir da gente essa clínica, né? Certo, obrigada.